dizendo que o sindicato aprovou uma lei muito importante, que quando queima uma lâmpada em casa, a gente tem até 30 dias para trocar. Olha que coisa boa. Não, por quê? Porque a gente tem que perceber se realmente ela queimou, porque às vezes ela engana a gente. Não, às vezes engana, às vezes do nada ela volta e a gente ia trocar à toa. Então nós temos um tempo para esperar. Aprovamos uma lei que quando chega em casa, a gente pode ficar, quando chega em casa do trabalho, por lei do sindicato, nós pode ficar 2 horas descansando para começar a pensar por onde começam as atividades. Que bênção! Sim, muita coisa boa. Depois de 2 horas, bora ralar. Não, aí a gente começa a pensar por onde vai. Não, tem mulher que ficou até feliz com essa lei aí. E tem uma porque nova. 2 horas só, né, gente? Depois de 2 horas eles vão fazer, então tá bom, né? E tem uma nova agora, que o sindicato está proibindo a esposa, quando ele está dirigindo, ela ficar ensinando ele a dirigir. Totalmente proibido. E a gente agora vai mandar... Mas aí você sabe que aí vocês estão perdidos, né? Não, a gente já está até mandando fazer uma plaquinha do sindicato para colar no carro, dizendo assim, é extremamente proibido falar com o motorista enquanto dirige. Eu tenho certeza que vai ter homem que não vai aprovar essa lei. Não, porque a mulher está do lado, já está segurando na mão dele bem forte, para não deixar. Não, porque senão ele sabe que ele vai ficar perdido, ele vai pular quebra-mola, ele vai errar a rua, porque precisa do auxílio da mulher para isso. Não, tem gente que veio para a igreja hoje... E já vem há 10 anos na igreja. E há 10 anos a esposa fica ensinando, vida ali, vida aqui, vida ali. Mas, gente, você não me avisa, não, a gente ia parar lá em Campinas. Agora, ele só não contou para você, homem, que aprovou todas essas leis, que essa lei só tem validade aí na sua casa, se o sindicato das mulheres da sua casa aprovar essa lei, né? Não, meninas? É porque o Supremo Tribunal Feminino, o STF, entra em ação nesse caso. Vetando todas essas leis aí e pondo aí os parágrafos, os pontos, as condições reais. Mas para você ver como que os homens aqui são bem animados, quer ver? Cadê os homens nessa manhã? Segura essa aqui então. Cadê essa mulher graciosa? Vocês no sapatinho. É que vocês gritaram, né? A gente deu um grito de guerra. O nosso grito é um grito mais de guerra, né? O nosso é de libertação. Um grito, né? Que bom. Bom, mas hoje não é casais. Não. Hoje não é reunião do sindicato dos homens. Depois nós voltamos só para falar as leis para os homens aí novos do sindicato. E falar das diferenças entre homens e mulheres. Hoje é família. Hoje é família. Hoje é família. Que bênção, né? Glória a Jesus. Você está com a sua família aí, querido? Amém. Louvado seja o Senhor pela sua família, né? Vira para quem está do seu lado e diga assim, onde está Jesus? Onde está Jesus? Isso, pergunta. Essa é a pergunta de hoje. Essa é a pergunta dessa da manhã. E eu quero ler com você aqui Lucas, capítulo 2, versículo 41. Lucas 2, 41. Amém. Mas os seus pais não perceberam. Assim, por pensarem que o menino estava entre os companheiros de viagem, diga, companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-los entre os parentes e conhecidos, diga, parentes e conhecidos. Parentes e conhecidos. Como não o encontraram, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, diga 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo e fazendo-lhe perguntas. Todos os que ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento, com as suas respostas. Quando seus pais viram, ficaram perplexos. Então, a sua mãe lhe disse, filho, por que você fez isso conosco? O seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou, por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu estava envolvido nos assuntos do meu pai? Eles, porém, não compreenderam o que lhes disse. Então foi eles para Nazaré, e lhes era obediente. A sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no seu coração. Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, nós nessa manhã, Pai, queremos entregar a Ti a nossa mente, nosso coração,
Pedimos que o Senhor venha levar a nossa mente cativa ao Senhor, para que nada e nem ninguém venha roubar aquilo que o Senhor tem proposto para essa manhã. Por isso, Espírito Santo de Deus, prepara o nosso coração e manifesta a tua glória e o teu poder sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Acabamos Graças a Deus. de ler aqui uma referência de uma casa, de uma família, porque uma casa consiste de pessoas, uma família, e aqui tem um pai, uma mãe e um adolescente, um pré-adolescente de 12 anos. Tem aqui uma família, fazendo uma viagem, fazendo um trajeto, e aqui a gente vai encontrar um pré-adolescente, um menino, e dentro de uma casa. E aqui acontece algo que nós acabamos de ler, muito interessante, porque quando eles estão voltando, eles percebem que esqueceu Jesus, que Jesus ficou para trás. E é interessante isso, porque eu não sei você, mas eu já passei por esse desespero de perder um filho no caminho. E eu não sei como é você, mas para mim foi desesperador. É 5 minutos que parece que é uma eternidade, parece que está indo embora. Quando eu casei, e eu gosto de falar muito isso, aliás, quando eu casei no Rio de Janeiro, e na época, os meus parentes que são de São João da Boa Vista, foram todos, entre eles o meu sobrinho, estava muito pequeno, não sei a idade dele. Acho que 4 anos. 4 anos. E quando eu ia casar, a minha tia, ela faz roupa de noiva, e ela que levou, então eu não sabia qual era o vestido, eu só sabia que estava numa caixa que eu tinha que entregar no salão para ela, e meu tio parou o carro, eu entrei na loja, entreguei o vestido, horas antes do casamento. Quando eu voltei, meu tio falou assim: cadê o Vitor, o filho dele, pequenininho, de 4 anos? Eu falei: não sei. Ele falou: ele foi atrás de você. Eu falei: é impossível, no centro, aqui no Rio de Janeiro, você deixou ele atrás de mim? Sim. Irmãos, ele se perdeu. E aí eu tinha um tempo ali agora, eu ia casar, menino perdido, um desespero, e a gente procurando esse menino, tudo atrasando, e eu pensando: Senhor, será que é um sinal que não é para eu casar? O Senhor fez esse menino? Se for um sinal, que esse menino volte só depois das 10, né? Que daí não vai mesmo. Mas não era o inimigo não, tentando. Era o inimigo mesmo, tentando destruir, lutando. Separar. Irmãos, eu achei esse menino numa rua, é que ele não conseguiu atravessar a rua, porque ele não sabia atravessar. E ele ficou aqui, ó, esperando alguém dar a mão para ele. Eu cheguei, dei a mão para ele, com muita paz, alegria. Falei: vamos embora. E entrou. Você sabe que no meu casamento, quem chegou atrasado não foi a noiva, foi o noivo. O pior, gente, é que a minha roupa, ela estava na igreja. Eu estava de bermuda, chinelo, camisa regata, porque eu ia chegar mais cedo. E quando eu cheguei na porta da igreja, todo mundo esperando. Eu falei: como que eu vou entrar agora? Falei: não, para o carro e vamos. Irmão, quando eu saí, a fotógrafa falou assim para o outro: é o noivo? Falei: mas não estou pronto ainda. Fui lá, me arrumei. Quando eu saí, a Gra falou assim: o que aconteceu? Eu falei: o menino sumiu. Agora, irmãos, ainda bem que eu achei. Brincadeiras à parte, se eu não achasse ele, desespero que ia ser. E olha que o pai estava junto, a culpa ia ser do pai também. Agora, irmãos, eu fico imaginando que está os pais de Jesus voltando, quando um olha para o outro e fala assim: cadê Jesus? Espera aí, cadê Jesus? Se já é ruim perder o nosso filho, imagina perder Jesus. Vamos contextualizar. O Salvador do mundo. Te deu Simplesmente o cara perde o Salvador. Te deu uma missão só na vida. Cuide do meu filho. Aí tu perde ele. E não tem nem como esconder, porque ele está lá em cima, né? Você fala assim: meu pai, ele já viu. Ele já sabia primeiro que nós perdemos. É aquele tipo de coisa que, se sou eu, já falo: Senhor, pode me levar já, porque errei já aqui. Se Deus chega e fala assim: cadê Jesus? Eu falo: pode me levar. Errei. E perdeu. E hoje, nessa manhã, a gente quer falar sobre exatamente estas coisas que às vezes acontecem na nossa vida e a gente não percebe. O que leva um casal
perdeu um filho, que levou José e Maria a perder Jesus, esquecer Jesus. O que hoje leva nós como família, como casais, como pais, como servos do Senhor, a perder Jesus de vista, deixar Ele para trás? Hoje nós vamos falar sobre isso. E uma das coisas que leva o casal a deixar Jesus para trás, aqui que a gente consegue observar aqui nessa palavra, é a rotina. A rotina fez com que esse casal deixasse Jesus para trás. Sim. Porque diz aqui a palavra que, conforme o costume, era algo que eles faziam todos os anos. Então, só na festa da Páscoa, uma vez por ano, eles subiam. E não era só na festa da Páscoa. Pelo menos, observando aí, umas 3 vezes ao ano, eles subiam a Jerusalém para poder ir ao templo. Então, era aquele tipo de viagem que eles já estavam acostumados com o caminho. Eles já sabiam onde eles iam parar para comer, onde ia parar para descansar. Subia com um galerão, reunia aquela excursão para todo mundo ir. Você tem essa viagem assim que você já sabe onde você vai parar? A gente mora em Sorocaba, a nossa família, né? A família dele é aqui de São João da Boa Vista. Gente, é ponto de parada certa a gente parar ali no... A gente tem 2 coisas que é marcante para os meus filhos, as minhas filhas. Primeiro, é a parada que a gente se segura para não comer nada na estrada até chegar aqui no Pastel, que tem uma parada aqui, que é onde os ônibus param. A gente já vem na expectativa. Pit stop? Não, já vem na expectativa, irmão. Comer o pastel. Meu estômago fica ansioso por esse momento de chegar lá e comer o pastel de queijo com carne. Olha, só de falar, coisa não era a hora de estar falando essas coisas. E uma outra coisa é que toda vez que eu viajo com as minhas filhas, eu passo em frente uma fábrica que faz pistão de motor, que tem na fachada um pistão que fica se movimentando, e eu passo e eu falo... Matler. Oi? Isso aí. E eu passo e eu falo assim, filha, tá vendo aquilo ali? O carro do pai tem também, tem 4 desses. Nem sabe se tem. Porque tinha 4 no outro. Sabe, irmãos? Teve um dia que eu passei, quando eu passei, minha filha falou assim, já sei o que você vai falar. Eu nem quis mais falar, falei, não vou mais falar. Não vou mais tocar no assunto. Aí, um tempo atrás, agora eu estava viajando, eu vi que estava chegando. Ele se segurou. Coração, eu falo, eu não falo, eu não vou falar, não vou falar. Quando eu passei, a minha filha falou, pai, o senhor não vai falar que o motor do nosso carro tem isso aí, não? Falei, não, eu já falei 1 milhão de vezes para vocês, né? Ela falou, não, agora, pai, quando eu passar um dia com os meus filhos, eu vou falar, porque de tanto você falar, eu decorei. Então, tem coisas que a gente já sabe quando está chegando, a rotina. Só que tem a rotina boa na vida que ajuda, mas tem a rotina que atrapalha. Tem gente que vive uma rotina que está sentado aqui, já está pensando já na rotina de amanhã. Não, amanhã tem que fazer tal coisa, 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 e não está vivendo hoje. Tem gente que era para estar numa mesa hoje, almoçando com a família, mas já está pensando amanhã. Tem gente que já está pensando na rotina do Natal. Gente, Natal, tem que ver o que vai fazer. Calma, vamos viver um dia de cada vez. E a disciplina, ela pode te disciplinar. A rotina, ela pode te disciplinar. Só que ela também, às vezes, te cega. Então, você entra no automático. A rotina, ela vai te deixando no automático, que você não vai vendo que um filho está no quarto já há dias e a única coisa que você fala com ele quando você chega do trabalho é bom, e ele responde bom, e você acha que está tudo bom, e na verdade não está. A rotina, ela te cega quando você chega em casa e a sua esposa, ela está lá quieta, porque ela já não quer mais falar, ela não quer mais interagir. Então, a única coisa que ela faz, ela lava, passa, cozinha, serve você e fica quieto. E você, eu não vou tocar nesse assunto, não, porque se eu tocar nesse assunto... Irmãos, a rotina faz a gente se acostumar com as coisas e não olhar as coisas em volta. Para os homens, eu vou falar uma coisa que às vezes já aconteceu com você. Você nunca reparou num tipo de carro. Aí um dia você olha para um carro e fala assim, eu quero comprar uma caminhonete igual essa. Parece que naquela semana, todas as caminhonetes do mundo começam a andar do teu lado. Você fala assim, lá tem, gente, mas parece que só tem essa caminhonete aqui. Gente, eu nunca vi. Gente, está todo mundo comprando. Não, ela sempre esteve ali.
Só que você nunca percebeu ela, que ela nunca foi importante para você. Só que quando você passa a olhar para ela, parece que só existe, que nem eu troquei o carro agora, eu estou com um carro que agora eu só vejo ele. Eu falo, gente, era só nós que não tinha, porque todo mundo já tem esse carro. Não, é olhar. Irmãos, às vezes a gente vive a rotina, a gente se acostuma com uma lâmpada queimada no corredor, porque a rotina faz a gente acostumar, a gente se acostuma com uma parede suja. Você sabe que há mais ou menos uns 10 anos atrás, eu tive a oportunidade de ir para um hotel. Irmão, só depois, aqui, com 30 e poucos anos, que eu fui me hospedar num hotel mesmo, né? Bom, né? E quando eu entrei no hotel, que eu entrei no quarto, eu vi o quão ruim era o meu. Porque o bom denunciou o ruim. E eu olhei e eu falei, gente, que vergonha. Não, eu preciso trocar aquela cortina lá de casa. Eu até falei na recepção, moço, o que é aquele negócio que tem, que fecha e não entra a luz do sol? O cara falou, blackout. Eu falei, oh, que bom, escreve aqui para mim, que eu vou comprar para mim. Moço, o que é isso aqui, esse lençol? Parece que esse lençol é mais geladinho que o meu. É um lençol de tantos fios. Eu nem sabia que tinha fios. Quanto mais 1000 fios, 200 fios. Eu falei, o meu tem alguma linha lá de pipa, deve ser fios. Irmãos, só que eu saí da rotina, porque eu dormia no mesmo quarto, na mesma casa, então eu achava normal. Quando eu entrei na minha casa, que eu vi aquilo, na mesma semana, a Gra lembra disso. Falei, Gra, vamos ir lá na Pernambucana, vai lá, ó, tem que comprar isso aqui, ó, 1000 fios. Aí quando eu vi o preço, falei, não tem um de 400 fios não, porque 1000 fios está puxado para mim agora. Pode ser menos fio. Mas tá bom, 2 fios. Não tem 4 fios, tá, mas melhorou, irmão. Aquela semana eu botei blackout no meu quarto, eu já comprei uma tinta, pintei o quarto, eu já tirei umas bagunças, eu olhava em cima do meu guarda-roupa, tinha uma vida, um monte de umas caixas, que a vida toda aquelas caixas estavam me acompanhando com coisa que nunca usou, sabe? Vou guardar. Um dia eu preciso. Parecia que eu estava dormindo no estoque, de tanta coisa em cima. Falei, não, as coisas é arrumada. Irmã, se a gente não tomar cuidado, ela vai deixar. A gente tem que, às vezes, sair da rotina para perceber coisas que tem que mudar na nossa vida. Às vezes, o nosso casamento, a nossa família, a gente acha que é uma família boa, porque nós está vivendo aquela rotina ali, até o dia que nós conhecemos uma família diferente. Até a hora que nós vai viajar com outro casal. A gente teve uma experiência dessa. Eu casei, irmão, e eu achei que meu casamento era o melhor do mundo. Porque dentro da nossa casa todo mundo é feliz. Aí um dia, nós fomos num encontro de casais. Aí eu conheci um casal, que aliás vocês conhecem, ele esteve aqui, professor Nelson. O professor Nelson esteve aqui, e aí eu fui viajar com ele. Eu tive o prazer de viajar com ele. Irmãos, quando eu vi ele cuidando, tratando dos filhos, falando com a esposa, e a esposa tratando dele, eu falei, gente, que vergonha. Eu preciso melhorar muito. Eu lembro que uma vez até a Nil pegou, e na hora de uma refeição, ela falou para o Nelson, eu vou tirar seu prato. E ela foi tirar o prato dele. E eu só fiz assim para a Gracinha. A Gra falou, eu não vou tirar prato não. Não falei nada, eu só olhei para você só. Aí ela falou, não, porque também se for fazer, eu pego coisa que você não quer. Eu falei, não, com certeza, deixa que eu monto meu prato lá. E aí tudo bem também, não precisa montar o prato, né? Já era demais. Mas a gente viu coisas que um precisava melhorar no outro. E a gente achava que estava bem, mas porque a gente estava vivendo uma rotina, e a rotina cega a gente. Por isso que a gente precisa viajar, conhecer, estudar, melhorar mais. Bom, eu sou um pai, deixa eu ver o que os outros estão falando sobre ser pai. Então, senão a rotina vai cegar a gente. E outra coisa, às vezes você está nessa manhã aqui por uma rotina. Às vezes a sua vida espiritual entrou em uma rotina. A sua rotina é de acordar, você faz a mesma oração, que já virou um mantra. É a mesma oração todo dia, você pode repetir ela de frente para trás, de trás para frente, que é a mesma sequência. Você já está hoje, talvez você esteja hoje aqui só para bater cartão, mas não é isso que Deus quer com você.
Experimente vir não para mais um culto, mas para ofertar, para fazer, para entregar o culto, porque o culto você não assiste, mas você oferece. E quando você muda isso, quando você sai dessa rotina de parar, eu tenho que ir lá porque o pastor tem que me ver, porque o líder tem que me ver, porque eu tenho que ir, e você está aqui por prazer, porque você necessita, porque isso é importante para você, isso muda a sua vida espiritual. Até nisso, então a rotina, ela pode até disciplinar você, porque todo domingo eu tenho esse compromisso, mas não porque os outros precisam ver, mas porque isso é importante no seu relacionamento com o Senhor e com a igreja, com a comunhão com a igreja. Você está me entendendo nisso? Porque você não pode, e isso é uma das coisas que às vezes a gente faz entrar no automático, esquecer Jesus, porque você está fazendo isso para os outros e não para o Senhor. E esse casal aqui, ele deixou Jesus. Uma das coisas que ter esquecido foi a rotina, era um costume, fazia isso todos os anos, todas as vezes, então entrou na rotina. Outra coisa que levou eles a esquecerem a Jesus foi terceirizar a responsabilidade. E às vezes nós somos experts em terceirizar a responsabilidade. A culpa é sempre do outro, nunca é nossa. Já começou lá em Gênesis, né? Sim, eu acho interessante, porque no casamento tem muito disso também. A esposa, agora falando de carro, eu achei interessante, a gente trocou o carro, e eu já aprendi a frear, irmãos. Eu consigo frear devagar. Quando ela dirige, parece que ela está ajeitando carga, né? Fica meio que assim no carro. Aí eu falei para ela, viu? Treina isso aqui. Ela virou para mim, ela falou, tudo bem, nós precisamos melhorar. Nós. Mas que nós? Eu já sei frear direitinho. Só que ela não falou, eu preciso, não. Nós precisamos. É igual que nem um dia ela chegou em casa e falou, nós precisamos emagrecer. Eu falei, não me coloque nesse pacote, não. Fato. É só... Eu estou muito bem. Ela falou, nós. Eu falei, pô, eu falei, você, nós. E aí, às vezes, a gente começa a terceirizar a responsabilidade das coisas. Como que esse casal terceirizou a responsabilidade? Diz aqui a palavra que eles caminharam por um dia até dar falta de que deixaram Jesus. E aí eles começaram a procurar Jesus nos companheiros de viagem. Porque eles estavam viajando, amigo. Esse daqui era um passeio, era uma viagem que eles faziam na excursão. Era o vizinho, era o parente, era os tios, os primos, sabe? Reunia aquela galera para subir todo mundo junto. Vamos fazer toda essa peregrinação, todo mundo para lá, volta todo mundo junto. Era desse jeito. E aí, eles começaram a procurar nos companheiros de viagem. Ah, não, Jesus não está contigo, não, certeza. Eles tinham certeza que estava vindo com alguém. Estava vindo com os parentes. Tá com o primo. Estava vindo com alguém. E aí, irmãos, é o grande problema que a gente tem em terceirizar. Por quê? A educação dos nossos filhos, nós temos que assumir o compromisso, a nossa vida. Ah, mas eu estou muito frio. Mas por quê? Ah, mas por causa da igreja. Não é a igreja, você que tem que se alimentar. Eu costumo falar que dependendo do combustível que você consome, é o que você vai se alimentar. Às vezes você se consome de um combustível adulterado e depois bota a culpa nos outros. Ah, mas as pessoas, mas nós precisamos nos alimentar, nós precisamos buscar, nós precisamos não terceirizar, porque a culpa é nossa. A mudança tem que vir da gente. E aí, quando a gente começa a terceirizar, a gente nunca vai achar que nós somos culpados. E a primeira coisa é entender que nós somos culpados e não somos merecedores, mas mesmo assim o Senhor nos ama e Ele cuida da gente. Mas sempre quando a culpa for dos outros, quem tem que resolver é os outros. Não, está na hora da gente assumir as nossas responsabilidades na nossa vida, porque senão a gente deixa Jesus para trás. E o que acontece quando esquecemos Jesus? Vai acontecer uma sequência de coisas. Primeiro, criamos uma crise no meio de outra crise, porque, irmãos, eu não acredito que os dois voltaram felizes procurando Jesus, de mão dada. Ai, amor, vamos procurar Jesus? Vamos. Porque, vamos assim, aproveitar esse tempo. Vamos, porque assim, eu não vou falar nada, porque a culpa é sua, mas vamos lá, né?
Porque a mãe responsável... Mas ele é homem, tinha que estar vindo com Se você. lá do céu me perguntar, eu já vou falar. A mãe aí, ó. A mãe aí, ó. A mãe aí, ó. Vamos lá. Eu acho que não foi assim. Não, aliás, eu acho que foi assim. Mas não de mãozinha Mas dada. não de mão dada. Eu acho que um nem olhava para o outro. Voltando, tentando procurar. E aí a gente entra num problema, a gente cria uma crise no meio de outra crise. O problema ali era, Jesus ficou para trás. Mas talvez, vamos imaginar como meros mortais que nós somos, que essa volta não foi romântica, não foi aproveitada para poder conversar, para colocar o papo em dia, mas foi um colocando a culpa no outro, foi um brigando com o outro, porque ele tinha que estar era com você. Não, porque a gente, o ser humano é expert em arrumar uma confusão no meio de outra. Nós nem resolvemos uma, já está entrando outra no meio. É igual briga de parente, quando está acabando o outro já entra com outro assunto, fala, não, amanhã não é briga esse, vamos resolver isso aqui primeiro. E a gente fica, e aí a gente cria uma crise, a gente costuma falar exatamente sobre isso. É igual um carro, você está vindo para a igreja e o carro quebra. Mas a esposa já falou para você, querido. Mas qual era o problema? O que carro. A esposa, ela já falou que esse carro está com problema, que está com um barulho estranho, que tem que parar para poder arrumar. Mas você, não, deixa, tá bom. Os homens que estão aqui, as mulheres, olha só. O carro quebrou. Qual era o problema, irmãos? O carro quebrado. O que nós tínhamos que resolver? O carro quebrado. Mas não. A esposa, ela agora quer falar com você. O quê? Que você não cuida do carro, que você não presta atenção. Mas não precisava. O carro volta a funcionar por causa disso? Não. Não volta. Mas daí você está ali, ela começa, ela não se segura. Parece a Joelma do Calypso, com o cabelo jogando. Assim. Eu vou falar. Não, mas não precisa. Eu já avisei para você. Quantas vezes eu estou falando que esse carro está com problema e você fala que não, que é só um parafuso solto? Olha o parafuso solto aí, olha o que aconteceu aí. Aí era a hora de você ter o domínio próprio. Tem? Não. Daí você também vira e fala, nem abastecer o carro, se abastece. Ah, agora o problema foi a gasolina? Eu não quero nem falar, porque você olha esse banco de trás, parece uma loja, tem sapato, tem... Oi, meu Deus. O peso do sapato fez o carro parar agora. Pode ser. Bem que minha mãe avisou. Bem que minha mãe avisou, igreja. Nunca use, ó, mulher, essa frase no momento de discussão. E nem bem homem que minha também, mãe avisou. Porque quem ouve nunca vai entender que avisou coisa boa. Ai, bem que minha mãe avisou que você é um príncipe. Ai, bem que minha mãe avisou que era para agarrar você mesmo, porque nunca mais apareceu outro. Não, mente. Aí, irmão, você escuta aquilo, você também já perdeu também todo domínio, aí você já quer falar da sogra, no meio de um carro quebrado. Você fala assim, olha, me lembre bem o dia que foi o aniversário de sua mãe, porque eu quero comprar uma cama para ela. Agora que é presentear minha mãe. Sim, mas vou comprar uma cama redonda, porque ela precisa estar enrolada, porque ela é igual a Jara. Tá chamando minha mãe de cobra. Não, eu vou falar para você. Sua mãe... Gente, o carro volta a funcionar. De medo, ele liga. Se chamou o mecânico já está batendo na janela, falando, não, o carro está pronto, hein? Gente, o problema não é mais o carro, o problema é agora já a mãe, já é o casamento, vocês já estão querendo separar, já está ali. Já está querendo um dar o carro para o outro, leva embora ali. O carro, é seu também. É seu, não quero mais isso aqui não. Porque a gente cria crise no meio da crise. Às vezes a gente gasta mais do que poderia gastar, aí chega a fatura. Porque tem gente, não aqui, viu, pastor, lá para Sorocaba, mas lá em Sorocaba tem uma turma que gasta o cartão de crédito como se não houvesse amanhã. Tem gente que gasta o cartão de crédito. É para juntar milha. Mas tem Agora gente tem essa desculpa. que gasta o cartão de crédito pedindo para Deus voltar antes da fatura. Fala, Senhor, volta. Ô, Senhor, tem como o Senhor voltar até dia 10? Porque se o Senhor voltar dia 10, salva eu 2 vezes. Minha vida e do banco. Aí não volta. Aí chega a fatura, é um dia triste, é um dia que você nem quer abrir. Aí você olha, aí a esposa fala, aí, tá vendo? Sabe o que é isso aí? É o inimigo acabando com a gente. É o inimigo. É o inimigo tentando destruir. O inimigo faz uma cilada braba. Aí chega aqui, olha, pastor, o inimigo acabou com a minha finança. Aí você vai ler o que é o inimigo.
Fala, gente, o inimigo Tá comendo Outback. tá indo no Hopi Hari agora. Olha, foi no Hopi Hari. E parcelou em 6 ainda. O inimigo parcela. Gente, fez uma viagem Uma para viagem? Natal. Não. Olha só. Comprou sapato de couro. Só que daí os dois começam a brigar e não resolve. E aí a gente cria uma crise no meio de outra crise. E uma coisa muito importante, fala para quem está do seu lado, fala assim, quando esquecemos Jesus... Quando esquecemos Jesus, perdemos tempo. perdemos tempo. A gente consegue observar aqui, nessa passagem, que eles caminharam por um dia, até perceber que Jesus ficou pra trás. Um dia sem Jesus andando. Um dia caminharam, opa, cadê Jesus? Gente, um dia. Eles foram na falta de Jesus depois de 24 horas. E para voltar? Para voltar, diz que eles, quando eles perceberam até chegar em Jerusalém, foram 3 dias. Quando você deixa Jesus para trás, você perde tempo na sua vida. Pare de perder tempo, chama ele para o projeto, chama ele para a mesa, chama ele para a cama, para ficar ali, ó, Senhor, me orienta, me auxilia, o que eu faço, o que eu falo, como eu me comporto, porque quando você deixa Jesus para trás, você está perdendo tempo. Esse momento deles aqui, com certeza a volta deles, eles tiveram que parar em lugares que eles não paravam normalmente, foi talvez caçando no meio dos buracos, no meio parando de cabana em cabana no meio do deserto, perguntando aonde que Jesus estava, talvez procurando no meio dos bichos, o que aconteceu com Jesus. 3 dias o que eles levaram para fazer. Só que no meio desse período aí, a equipe que estava com eles, a excursão, já estava chegando em casa. E eles estavam ainda voltando para Jerusalém. Então, quando você deixa Jesus para trás, você perde tempo na sua vida. Pare de deixar Jesus para trás, chame Ele para sentar com você, para te ajudar a organizar as suas finanças, o seu casamento, a sua vida espiritual, para poder compartilhar com você daquilo que Ele sabe. Sabe, consultar Jesus, a oração é você consultar quem já conhece o seu futuro. Nada melhor do que você chamar para o seu projeto quem já sabe o que vai dar certo e o que não vai. Agora, quando nós deixamos isso de lado, a gente vai ficar batendo cabeça. A gente vai ficar tentando fazer do nosso jeito, perdendo tempo, perdendo dinheiro, perdendo pessoas ao nosso redor, porque nós estamos fazendo do nosso jeito e não do jeito que o Senhor quer fazer. Falávamos ali em cima agora sobre o projeto de vida e sonhos, expectativas, todos nós temos aqui. Se a gente fizer a nossa listinha de desejo, todos nós vamos ter a nossa listinha de desejo, mas mais importante do que você ter a sua lista de desejos é você saber qual é o plano que o Senhor tem para você. Senão você vai ficar investindo tempo naquilo que não é o projeto, não está no centro do projeto do Senhor, você perde tempo. E uma das coisas que deixa Jesus para trás causa isso é perda de tempo. E uma das coisas mais importantes na nossa vida é o tempo. No final da nossa vida, a única coisa que a gente gostaria de ter é tempo. A gente nunca vai ir num hospital, em alguém que está morrendo, e quando você perguntar para ele, falar para ele assim, o que você quer? Ninguém vai falar, eu queria mais uma casa. Eu queria comprar mais um carro. Eu queria mais dinheiro. Eu queria mais dinheiro para comprar uma fazenda. Ninguém quer isso. Quem está lá queria ter mais tempo. Aliás, daria tudo que tinha. Viu, se você der tudo que você tem, eu consigo te dar mais 4 anos. Então, por favor, eu começo do zero, mas porque eu quero tempo, para você ver a importância do tempo. E às vezes a gente perde o tempo na nossa vida. A gente perde tempo brigando com pessoas, discutindo com pessoas, não vivendo um momento importante. A gente passa o tempo, a gente entra a segunda na rotina, quando vê já é segunda de novo, quando vê já está acabando domingo de novo, e entrou, e quando vê, irmão, a gente já tá comprando enfeite para botar em casa, já está pensando no Natal, e quando vê já acabou, já está pensando na Páscoa, quando acabou já é Natal de novo. Irmãos, o pessoal já está falando de Natal já, e praticamente passamos agora, no meio do ano já está falando de Natal. Vocês sabiam, eu já estou num grupo de Natal. Eu já estou. Desde o mês passado. Chamado Natal Feliz.
Tem 60 parentes naquele grupo. É difícil o Natal ser feliz com 60 parentes, mas está lá. E eles já estão discutindo coisa do dia do Natal. Eu já sei o que eu vou comer no dia do Natal. Já está tendo Não sei nem se a gente vai estar comendo aquilo, né? Não, meu paladar eu pode nem até sei se mudar e eu já estou gente, pagando já o que eu vou comer lá. Gente, eu nem sei se eu chego no Natal, mas eu já estou pagando por uma coisa que eu nem sei se eu vou estar lá. Mas já estou pagando, já está tendo briga. O grupo Natal Feliz já teve 4 brigas, 2 desistências. 4 brigas e 2 desistências no Natal Feliz. Imagina se fosse Natal infeliz, então, matava todo mundo. E ainda falta tempo, ainda eu falo para a turma lá, para de ficar falando no grupo do Natal. Toda hora é uma briga diferente, já não vai acabar esse Natal com 4 pessoas. A chácara vai ficar cara. Não, mas sabe o que é, irmão? A gente se perceber, a gente para de viver o hoje, pensando num amanhã que nunca vai existir, porque tem gente procurando uma felicidade no amanhã, que era para estar vivendo hoje a felicidade. Tem gente que acha que só vai ser feliz quando comprar sua chácara. E é triste, porque quando comprar a chácara, ele vai descobrir que não era naquele dia, mas era para ter vivido já a felicidade antes, na simplicidade da vida, saindo com a família, abraçando, e a gente perde tempo achando que a felicidade está nessas coisas, e não está. A felicidade está no hoje, porque o hoje a gente não vai recuperar. Tanto é que, para você ver, tem lá o que passou, é o passado, tem o futuro, mas hoje o Senhor te dá como presente, por isso que chama presente. Hoje é presente, porque é um presente que você está tendo hoje, não consegue voltar mais, e tem gente querendo olhar lá para frente e esquecendo do hoje, e aí a gente perde tempo. Para os jovens que estão aqui, adolescentes, não perca o seu tempo com coisas que não são importantes, porque tem jovem que perde o tempo agora, e lá na frente vai ter que lutar para reconquistar um tempo perdido, sendo que hoje tinha a oportunidade de viver o melhor. E aí não acredita no pai, na mãe, quando fala, nada a ver, nada a ver. Não, eles já tiveram experiência. Mas eles não sabem. Claro que sabe. Tem filho que fala, porque no seu tempo, era diferente. Gente, que nem eu já fui jovem já. Não parece, porque não parece que eu não saio. Eu sou jovem, se olhando de fora. Né? Está vendo minha barba? Minha barba não é branca. Não. Enquanto existir tinta, nunca vai ser branca. Agora, se um dia eu ficar numa ilha deserta por 2 meses, ninguém me reconhece. Quando for me buscar, vai olhar a foto e vai falar, não é esse senhor que está aqui, foto cabelo branco e barba branca. Não. Mas a gente tem, né, Gra, que... E às vezes, pai, mãe que está aqui, porque eu sou mãe, eu tenho filhos, e a gente quer tanto, né, na ânsia de dar o melhor, de fazer o melhor, de conquistar, porque eu preciso ofertar o melhor para os meus filhos, eu preciso deixar uma herança para os meus filhos, eu preciso construir algo para os meus filhos, para que eles tenham uma vida confortável, para que eles não sofram o que eu sou. Gente, é ótimo você pensar assim, mas que isso não custe o tempo de mesa com o teu filho, que isso não custe o tempo de você deitar com ele, orar, contar uma história, porque tem gente lutando para colocar coisa em cima da mesa e está perdendo quem está em volta da mesa. Tem gente que está lutando para deixar a mesa recheada, completa, com um monte de coisa. E enquanto isso, não tem ninguém sentado em volta dessa mesa, porque não tem relacionamento. Não existe relacionamento porque um está no quarto, porque o outro está no outro, porque o outro está trabalhando demais. E aí você não tem tempo de curtir a sua casa, a sua família, os seus filhos. E quando chega lá na frente, a única coisa que você vai desejar na sua vida é voltar no dia de hoje e poder sentar à mesa com o seu filho. Eu ouvia uma história que falava sobre isso, de uma senhora que chegou aos 82 anos e ela, a história dizia que ela teria a oportunidade de voltar aos 32 anos e ver um dia aos 32 anos. E ela voltou naquele dia. Ela acordou e ela disse que naquele dia ela não teve pressa,
de se despedir, de tirar a mesa, ela não teve pressa de se despedir do marido, ela não teve pressa de colocar os filhos para a escola, de mandar ficar quieto, de não fazer a bagunça, de ter que deixar tudo em ordem. Naquele dia ela deixou a casa bagunçada, naquele dia o sapato ficou bagunçado porque ela sentou na sala, no tapete da sala, e ela quis curtir o filho, ela quis conversar. Quando o marido chegou do trabalho, ela quis ouvir o que ele tinha para falar, ela deixou ele desabafar tudo que ele tinha que falar, porque ela só tinha aquele dia para reviver o que em toda uma vida ela deixou passar. Então, quando a gente chegar lá na frente, tudo que nós vamos ter é o tempo. Então, não perca Jesus de vista. Porque quando Jesus está do nosso lado, Ele vai nos orientar a hora de você parar, a hora de você falar, a hora de você fazer, o tempo que você precisa dar para o seu filho, para o seu esposo. Ele consegue ajudar a você a administrar a sua vida, as suas finanças e, o mais importante, o seu tempo. Então, não perca Jesus de vista, amém? E agora, no final, vai encontrar o adolescente, 12 anos. E para você que tem um em casa, eu tenho uma, agora já com 15 anos. Aqui um pré-adolescente. Um pré-adolescente. E pré-adolescente é interessante, um dia não sabe nada, outro dia sabe tudo. Um dia você é o herói dele. Um dia, eu lembro uma vez, minha filha, eu peguei ela na escola, ela entrou no carro e falou: pai, por que o céu é azul? Falou para mim. E eu falei: filha, porque é a melhor cor, né? Você vê, azul. Combina com o mar? Você não acha que combinou? Ela falou: combinou muito. Eu falei: então, é isso. Ela falou: meu herói. E eu pensei: eu tenho que pesquisar depois, porque eu não sei. Um dia você é o super-herói de uma criança. Um dia, tudo que você fala, ele aprende. Mas tem um dia que é automático. Dorme assim, quando acorda, sabe mais que você em tudo. Te ensina sobre a vida, te ensina sobre a religião. Você não sabe mais nada. Você está falando alguma coisa com a visita, ela fala assim: nada a ver. Nada a ver, pai, nada a ver com o que o senhor está falando. Ainda vira para você e fala assim: não fale isso não, que vão te cancelar. Não fale isso não, pai, isso aí vai te cancelar, isso aí não tem nada a ver com o que o senhor está falando. E aí uma hora, sabe? E é isso, irmão, em toda a vida, vai aumentando. Eu tive um amigo que chegou em mim e falou: pastor, estou muito preocupado, porque eu tenho uma filha já adolescente, e eu esperei a hora certa para falar sobre sexo, porque eu tenho esse tabu. E ele falou que quando chamou ela, sentou e falou: hoje eu vou falar um negócio muito difícil para mim, é muito difícil falar, hoje eu quero falar com você sobre sexo. A menina falou assim: pois não, qual a sua dúvida? Ele falou: não, peraí, era ao contrário, eu que ia... Ele falou: não, peraí, deu errado aqui. Porque eles sabem mais do que nós em tudo, porque a internet quer ensinar, o problema é que ensina tudo errado, e eles levam como verdade. E aí, aqui tem uma coisa interessante, porque quando eles chegam, irmãos, vamos lá, viaja comigo aqui. Você perdeu um filho, você está 3 dias procurando ele, aí você encontra ele. Como você espera a reação dele? Triste, chorando, querendo te abraçar. Desesperado. Eu acredito que um filho nosso que ficou 3 dias sozinho, está com a mesma preocupação que nós. Cadê meu pai? Cadê meu pai? Não, nós chega lá, encontra Jesus normal, pleno, dando aula. E quando ainda ela fala: eu estava preocupado. Meu filho, por que você fez isso com a gente? Ele vira para ela e fala: por que estava me procurando? Não sabia que eu tinha que fazer aqui a vontade do meu pai? Gente, a palavra de Deus fala que a mãe... Eles não entenderam isso. Que não entendeu, e termina dizendo assim: e a sua mãe guardou no seu coração, guardou essa palavra. Falou: meu Deus, que Se foi tem uma isso? coisa que mãe faz é guardar coisa no coração. Irmãos, e quando eu li isso, eu não entendia. Eu falei: gente, que ignorância com a mãe. A mãe chega desesperada, dá uma dessas. Se é minha mãe, eu estava sem 2 dentes, fácil. Se minha mãe vem e eu falo na frente dos outros: por que me procura? Ela: pá! Hoje eu estava com prótese na boca falando. Porque eu sou de uma época que minha mãe, ela não tinha tanto domínio próprio assim, não. Minha mãe, quando ela ficava nervosa, um olho dela piscava assim, eu já sabia que o domínio próprio dela foi embora. Uma vez eu fiz um negócio que os 2 ficou assim, irmão. Eu falo para minhas filhas: eu sou de um tempo diferente.
Eu sou de um tempo que quando eu aprontava na rua, eu me machucava 2 vezes, Gra. Eu aprontava na rua, eu caía, machucava. Quando eu chegava em casa, que os outros falavam, ó, seu filho lá, ó. Aprontou. Ela falava, entra em casa. Eu apanhava a 2ª vez, eu doía 2 vezes. E batia falando, você está apanhando porque hoje eu falava, mãe, resume, eu já sei, eu já só bater. Aí, tá aqui. E aí, eu e a Gra, às vezes a gente falava, amor. Por que ele fez isso? Não foi meio muito rígido ele falar assim com a mãe, não? Aí um dia Deus falou no nosso coração a respeito disso. Filho, Jesus não estava perdido. Quem estava perdido eram os pais. O desespero vem de quem está perdido. Jesus nunca se perde. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Ele não se perde no caminho. Ele continua fazendo o quê? Cumprindo a vontade do Pai. Ele não estava perdido, então nele não tinha o sentimento. O desespero estava nos pais, que se perderam por causa do quê? De terceirizar a responsabilidade, de viver uma rotina, de perceber que estava perdendo tempo porque estava esquecendo coisas importantes. Então, quem está perdido nessa história é os pais. Jesus, ele está aqui hoje, nessa manhã. E ele não está aqui perdido. Quem está perdido muitas das vezes é eu, você, nas nossas rotinas, nas nossas convicções, nos nossos sentimentos. E tem gente que vem aqui, vê ele e vai embora. E ele continua fazendo o trabalho do Pai. Mas hoje é uma manhã de você levar Jesus para casa. Se em algum momento você se andou perdido, é chamar Jesus de volta para casa. A gente fala sobre isso, que dentro de um casamento nós precisamos, né, Gra? Ter o amor e mais o quê? Respeito. O respeito. Numa casa que tem o amor e o respeito, é uma casa que os filhos são saudáveis, a família. Agora, quando nós temos o amor e o respeito e convidamos Jesus para entrar na nossa casa, nós vamos ter uma casa que é um pedacinho do céu. Uma casa que é um pedaço do céu é um lugar que tem paz, tranquilidade. Tem até uma história que foi muito interessante, de uma casa que ela era conhecida como uma casa que quem passava em frente escutava grito, umas músicas estranhas, era xingamento, xingando um outro. O bairro todo conhecia essa casa, porque essa casa era o dia inteiro isso. Um dia a dona da casa mandou pintar no muro dizendo assim: esta casa pertence a Jesus. Os vizinhos ficam revoltados. Falou, como que ela escreve que essa casa pertence a Jesus? Um mau exemplo que ela está dando. Gritando, ouvindo música errada, os filhos, e ela me escreve isso. Um dia o vizinho ficou indignado. Na madrugada ele foi lá e pintou embaixo uma outra frase. Aí no outro dia de manhã estava assim: essa casa pertence a Jesus, mas está alugada por Satanás. O vizinho escreveu. Agora faz mais sentido essa casa aqui. Estava mentindo para a gente. E sabe, irmãos, a gente precisa convidar. Quando Jesus entra em casa, a nossa casa vira um pedaço do céu, igual eu falei. É um lugar que tem paz, alegria, tranquilidade. Quem passa por lá quer voltar. Tem discussão? Tem, mas se resolve. Tudo anda bem. Quando a nossa casa é um pedaço do céu, nós temos um problema. Qual o problema? Nós não conseguimos ficar longe dela muito tempo. A gente viaja, mas já deu 4 dias, nós já está assim, tá bom já, né? Vamos embora. Quero ir para casa, mas amor, nós está num resort. Sim, mas eu quero voltar para casa. Não vejo a hora de deitar na minha cama, minhas coisinhas. Aliás, quando a gente volta em casa, a gente sente uma coisa muito legal. Quando você abre a porta, não sei se você já teve esse sentimento, de abrir a porta e falar assim: viajar é bom, mas nada melhor do que voltar para casa. Quem já teve esse sentimento?
Sabe o que é interessante? Esse é um sentimento do céu que o Senhor deixa a gente sentir aqui na terra. Repito, é um sentimento, um dos sentimentos do céu que Deus deixa a gente sentir aqui na terra. Sabe por quê? Eu falo isso para você, porque aqui não é a nossa casa. A gente está aqui nesse mundo de passagem. A nossa casa é lá no céu. E um dia eu vou voltar para casa. E quando eu chegar lá no céu, que eu voltar para casa, sabe o que eu vou falar para Deus quando eu abrir aquela porta? Eu vou falar assim: viajar foi bom, mas nada melhor do que voltar para casa.